Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de julho, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola e vamos conhecer um pouco sobre a vida deste grande santo. Inácio nasceu na Espanha em 1491, era o 13º filho dos senhores de Loyola. Aos 19 anos, tornou-se soldado do rei Fernando V e tinha, portanto, se determinado a seguir a carreira militar. Mas Deus tinha outros planos para aquele jovem de temperamento forte e decidido. Em 1521, teve sua perna quebrada por uma bala de canhão numa batalha em Pamplona. Após algum tempo de repouso, a perna fora curada. Porém, o osso se colou de forma errada, de modo que ele poderia ficar manco pelo resto de sua vida. Inácio não suportou a ideia de ser um soldado manco. Então, corajosamente, mandou quebrar novamente a perna para que o osso fosse colado do jeito certo. Por isso, precisou ficar ainda várias semanas em repouso no hospital. E ele então começou a ficar enfadado com a falta do que fazer e pediu no hospital onde estava que lhe trouxessem algum livro de romance ou de cavalaria para ler e assim passar o tempo. Porém, não encontraram este tipo de livro. Então lhe trouxeram um livro sobre a vida dos santos. Era a providência de Deus agindo. O que antes era só para passar o tempo começou a tocar profundamente o seu coração. Inácio passava dias inteiros lendo e se maravilhando com a vida dos homens de Deus. Dizia para si mesmo: e se eu fizesse o que fez São Francisco? E se eu fizesse como um São Domingos? E começou a descobrir na vida dos santos uma vida muito mais gloriosa do que a carreira militar que tanto queria seguir. Brotou então em seu coração o desejo e a determinação de imitar os santos. Mas após estes arroubos e desejos santos, vinham também na mente de Inácio os pensamentos mundanos e antigos. Mas ele percebeu uma diferença. Os pensamentos mundanos alegravam apenas por um momento, mas depois o deixavam de novo triste e árido. Ao passo que, quando pensava em praticar o que tinha lido na vida dos santos, não somente tais pensamentos o alegravam no momento, mas o deixavam ainda mais alegre depois. E após a sua cura, Inácio foi até Jerusalém e lá ficou alguns dias praticando penitência. Depois foi a um mosteiro beneditino, onde fez uma confissão geral de toda a sua vida com o sacerdote e recebeu dele o conselho de doar sua mula para o mosteiro, de dar suas vestes preciosas e caras ao mendigo. E assim, depois de fazer isso, depôs a sua espada aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, diante da qual passou uma noite inteira em oração. Ao raiar do dia, recebeu a Santa Comunhão e se pôs a caminho de uma pequena cidade onde viveria como um desconhecido mendigo e penitente. Jejuava toda a semana a pão e água, exceto no domingo, quando comia algumas ervas misturadas com cinza, dormia pouco e na terra. Queria, dessa forma, reparar os pecados que havia cometido na sua vida passada. Após um tempo vivido em solidão e grande penitência,
Inácio entendeu que Deus queria que ele trabalhasse não só por sua santificação, mas também pela santificação dos outros. Dizia ele: não é muito que eu sirva ao Senhor, é preciso que todos os corações o amem e que todas as línguas o bendigam. Pôs-se então a falar às pessoas das coisas do céu. Muitos pecadores se convertiam ouvindo as palavras de Inácio. E a partir dessa experiência, ele escreveu o que hoje nós conhecemos como os Exercícios Espirituais, que é um guia maravilhoso para a perfeição cristã. Ainda hoje, muito lido por uma multidão de cristãos católicos no mundo inteiro. Inácio percebeu depois que, para trabalhar melhor na conversão das almas, precisava adquirir alguns conhecimentos. Então, com 33 anos, foi estudar gramática latina em Barcelona e filosofia em Alcalá e Salamanca. E para não perder o espírito de piedade, lia sempre o maravilhoso livro Imitação de Cristo, que depois do Santo Evangelho era o livro preferido de Santo Inácio e também de muitos outros santos. Tendo ido a Paris para aperfeiçoar os seus estudos, Inácio comunicou seu zelo e seus desejos da glória de Deus a alguns companheiros e com eles consagrou a sua vida ao Senhor. E assim deu origem, em 1534, a uma das maiores e mais frutuosas congregações religiosas da história da Igreja, a Companhia de Jesus, que foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para reparar os estragos que as heresias, especialmente a protestante, causavam na Igreja naquele tempo. Após muito trabalhar pela glória de Deus e pelo bem da Santa Igreja e pela salvação das almas, Inácio entrega sua alma a Deus no dia 31 de julho, às 5 horas da manhã, pronunciando o santo nome de Jesus. Tinha 61 anos de idade. Foi beatificado em 1609 pelo Papa Paulo V e canonizado em 1622 por Gregório XV. Seja a vida deste grande santo uma inspiração para cada um de nós em nossa conversão e em nosso serviço ao Senhor e à sua Santa Igreja Católica. Santo Inácio, rogai por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.